Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar que tem como foco hoje especificamente aí, um software muito utilizado, muito conhecido mundialmente, que é o CATIA Composer, pessoal. Então, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo nesse período remoto, né? A gente está utilizando bastante essa modalidade virtual, né, para passar os nossos webinars, os nossos conteúdos, tanto na parte de produto, gestão de produto com as soluções da SOA, quanto também com a parte de impressoras 3D com a Stratas, tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriel Souza e eu vou estar com vocês hoje aí nessa 1 hora de encontro que a gente vai ter aí para conversar um pouquinho, né, para a gente poder apresentar um pouquinho para vocês sobre essa solução que é o CATIA Composer, né? Nosso webinar hoje ele tem como tema aí, né, como melhorar, como a gente consegue otimizar ainda mais os nossos modelos 3D, né, utilizando esses modelos como parâmetro inicial, como objeto de estudo aí de trabalho, para que a gente consiga desenvolver uma série de documentações, de arquivos, relatórios, procedimentos e muito mais através do CATIA Composer. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai dar início ao nosso webinar. Durante o webinar a gente vai apresentar alguns vídeos para vocês sobre a solução. Ao final, fiquem à vontade, caso vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade em mandar aí pela plataforma, pelo chat, nosso pessoal vai estar recebendo. E ao final a gente faz a resposta aí desses questionamentos, tá legal? Muito bem, pessoal, então vamos iniciar aqui o nosso webinar do dia de hoje, que tem como objetivo realmente apresentar um pouco mais para vocês aí sobre essa solução muito bacana, muito interessante, que é o CATIA Composer, né? Um sistema de criação e gerenciamento para documentação técnica e não técnica, tá, pessoal? Então, ele é um software aí da família, né, do CATIA, por assim dizer. Ele faz parte desse portfólio de soluções 3D que a Dassault possui, assim como o SolidWorks, o próprio CATIA V5, como é muito utilizado hoje na indústria. E hoje a gente vai estar mostrando para vocês um pouco melhor sobre como funciona e qual o objetivo desse portfólio, desse programa, que é mundialmente utilizado também nessa próxima etapa do processo, que vem logo após o design e a engenharia mecânica do produto, onde você precisa, de certa forma, comunicar essa informação de maneira clara e objetiva, né? Tanto para a sua corporação internamente, para outros setores que estão correlacionados a esse processo de engenharia, até mesmo para setores fora da sua empresa, né? Fornecedores ou clientes até mesmo, certo? Então, pessoal, a gente está falando aqui hoje sobre especificamente um produto, um portfólio exclusivo voltado para a criação de instruções de montagem, procedimentos mecânicos e de manutenção, documentações de instalação, manuais para serviço, usuário, documentos para web, né? Seriam instruções, de repente, uma animação que você queira criar para um tipo de documentário específico da internet e até mesmo treinamentos, tá bom? Então vocês conseguem observar ali que já existem algumas imagens, né, do lado direito ali da tela de vocês. A gente já tem alguns exemplos, principalmente do produto entregue ao final desse processo, né, de modelamento, que é esses produtos finais. O portfólio do CATIA Composer, ele vai ser composto principalmente, né, tem como objetivo atender principalmente o foco, a revisão de projetos. Então, uma parte muito importante do processo realmente é a revisão desse produto. Muitas vezes a gente precisa alocar alguns comentários, colocar observações específicas que aquele produto precisa ter. Eu posso trabalhar documentações técnicas, né, de publicação, por exemplo, uma instrução de montagem ou desmontagem de um produto, né, colocando animações, colocando uma série de elementos geométricos e gráficos ali para que a gente consiga identificar pontos específicos daquele produto, comentários que a gente deseje colocar como um foco específico. Também temos como objetivo dentro desse portfólio atender a serviços e treinamentos. Então eu consigo, dentro do Composer, criar esse documento, essa documentação, essa animação, até mesmo vídeos, que me permitem ali ilustrar a forma correta de estar executando aquele procedimento ou aquele trabalho.
Instruções de montagem, Assembly Instructions, como vocês podem ver ali. Então a gente poderia também criar um manual, criar um roteiro, por assim dizer, né? Uma ilustração gráfica, como vocês podem observar, ilustrando um procedimento de montagem, seja de um produto, de uma máquina, de um objeto. A gente consegue ilustrar as etapas que aquele produto deve ter ali para que você consiga realizar a sua montagem. Também consigo criar com o Composer documentações online, então catálogos de produto prontos, né, produtos finais, finalizados. Eu consigo estar criando um portfólio totalmente dedicado ao ambiente da web, onde eu vou ter as minhas imagens, as minhas ilustrações, as minhas figuras muito bem dispostas ali naquele ambiente para que outras pessoas e até mesmo os clientes consigam visualizar esse produto aí. E também na parte voltada para vendas e marketing, a gente vai ter um produto muito bacana quando a gente fala em renderização de produto. Então o Composer me permite renderizar o produto, seja ele qual for, tá? A fim de você realmente conseguir ilustrar a informação que você precisa fazer. Então ele é uma ferramenta, né, por si só, que tem essa característica muito poderosa de renderização do seu produto final, permitindo que você consiga, né, trazer uma imagem com uma resolução muito melhor, uma imagem com uma renderização muito mais apropriada para o produto final, tá? Muito bem, pessoal, então olha lá. Quais são os objetivos hoje que muitas vezes as empresas enfrentam quando a gente fala em colaboração, em disseminar a informação e muitas vezes em trazer essa informação que chegou da engenharia e eu preciso reutilizar ela num próximo procedimento, por exemplo, a manufatura, por exemplo, logística, processos. Como que eu consigo, né, desenvolver e gerenciar isso de maneira precisa? Então hoje, o desafio que a indústria enfrenta de uma maneira geral é a constante, né, criação de diferentes silos de informação. Então eu tenho muitas reuniões para desenvolver, eu tenho muita informação envolvida para que eu possa fabricar o meu produto. Quando eu chego na parte de documentar aquele procedimento, documentar aquele parâmetro, por exemplo, eu vou ter uma série de softwares e soluções diferentes que são usadas para que seja possível eu fazer essa documentação de forma precisa e muitas vezes a empresa, né, propriamente dito, já tem uma metodologia, um software específico para que ela possa utilizar como carro-chefe ali para documentar. Então, todos esses pontos, né, a falta de compreensão na hora de vender o produto e de utilizar, também são problemas que a gente enfrenta hoje no dia a dia, simplesmente porque a gente tem diversos silos de informação. A informação que começa numa ponta do processo não é a mesma quando chega ao final. E a ideia principal do CATIA Composer é que ele permite essa navegação entre a informação de maneira igual, ou seja, para desenvolver, fabricar, documentar, vender e utilizar, você vai estar vendo a mesma informação. Então a gente coloca todos os colaboradores, todos os participantes desse processo industrial, desse processo de desenvolvimento de produto, no mesmo patamar. Todos vão estar vendo a mesma informação, da mesma forma, como ela deve ser passada para todos esses setores que estão correlacionados. Então aqui, pessoal, a gente não está simplesmente falando de uma solução, de um software que tem como objetivo criar essa documentação técnica digital, mas sim de levar essa informação unificada para todos os demais processos que vão utilizar dessa mesma informação, certo? Então, o CATIA Composer, ele chega justamente com a solução de fechar esse ciclo em um mesmo produto. Então a gente está falando agora não somente de arquivos, documentos técnicos, né, relatórios, procedimentos, não. A gente está falando da informação. A gente está falando de que maneira a informação consegue se disseminar ali em vários processos, em várias etapas diferentes desse produto e desse projeto, tá? Então quando a gente fala em fabricar, documentar, vender e utilizar o produto, a gente consegue contextualizar todas essas operações dentro de um mesmo procedimento, dentro de um mesmo documento final que vai ser utilizado para esse fim de comunicação. Então a gente transforma o arquivo, a gente transforma o dado, a ilustração, o próprio modelo 3D em informação, para que essa informação consiga ser compartilhada, né, e utilizada
pelos demais setores além da engenharia, né? A gente tem essa característica muito forte na indústria que geralmente o único que tem um acesso total ao produto digital, ao modelo 3D, muitas vezes é o engenheiro, o designer, né? E geralmente a pessoa que vai criar a documentação técnica ou fazer o manual do produto ou até mesmo vender aquele produto acaba não tendo a mesma visualização do que a gente está falando, né? No mesmo portfólio. Então o Composer ele tem como objetivo principal a unificação dos dados, transformando esses dados em informação para que possa ser disseminada nos demais setores e para outros colaboradores dentro da empresa, tá? Hoje, o modo tradicional de se trabalhar informações, muitas vezes documentações técnicas. A gente tem uma série de problemas quando a gente fala em se transmitir esses documentos, em se passar adiante essa informação. No modo tradicional hoje, a gente tem a engenharia e o design atuando diretamente com o modelo de CAD 3D. Então, são setores que muitas vezes têm o acesso total a esse tipo de documento 3D, ele tem o acesso total ao arquivo, à nuvem, né, de dados, ali, a matemática do produto. Quando a gente precisa transformar esse arquivo digital, né, ali a gente tem uma imagem que a gente consegue ver realmente que é o CATIA V5, né, a interface ali que ele está utilizando. Quando a gente tem a necessidade de transformar essa matemática, esse modelo 3D, esse CAD, esse arquivo de CAD em informação, a gente precisa acabar muitas vezes gerando várias releases de vários documentos diferentes. E aí eu acabo por ter um retrabalho muito grande quando eu preciso realizar uma alteração nesse documento, quando o meu próprio produto sofre uma alteração ao final. Então, você cria uma release específica daquele documento. Tempos depois, aquele produto sofreu uma alteração, uma necessidade de engenharia, uma mudança de versão do produto, por exemplo, e aí você precisa estar atualizando essa nova release. E isso gera um retrabalho muito grande, né? Que muitas vezes a gente precisa envolver várias áreas para que esse retrabalho aconteça. Então, justamente, né, esse ponto é uma problemática muito grande. Hoje a gente está falando em um modo tradicional de gestão desses documentos e arquivos que já não está atendendo mais às necessidades como um todo das indústrias, dos processos de engenharia, das disciplinas como um todo. Não dá mais tempo, né? A gente não consegue mais ter o tempo necessário para que a gente consiga absorver trabalhos que muitas vezes não estão agregando positivamente no processo. Então, uma grande problemática, né, dessa questão toda é justamente o tempo que você vai acabar perdendo para que você tenha toda essa documentação atualizada de acordo com a sua nova versão de produto, com a sua nova alteração. Quando a gente fala no portfólio de soluções da Dassault, e o Composer, claro, faz parte desse portfólio, a gente está falando de um portfólio, de uma solução que tem como objetivo principal a centralização da informação e rápida atualização dessas versões, tá? Então, uma vez você feito um modelo CAD 3D e desse modelo 3D você vai gerar uma documentação técnica no Composer, por exemplo, essa documentação técnica ela é linkada com o modelo CAD. Ou seja, no futuro, se você precisar atualizar o seu modelo de CAD, essa atualização ela vai acontecer por consequência na sua documentação técnica, no seu manual, na sua instrução de trabalho, na sua instrução de montagem que foi feita dentro do Composer, tá? Justamente porque eles têm essa metodologia de unificação do processo e rápida atualização. Muito bem, pessoal. Pensando em fluxo de processo, pensando em um fluxo que a gente gostaria de alcançar no nosso dia a dia da empresa, né? Que a gente gostaria de muitas vezes ter a oportunidade de trabalhar num fluxo tranquilo, digamos assim, de informações, a gente trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como esse fluxo pode acontecer dentro do Composer. Então, a gente acabou de ver um modo tradicional, onde eu vou ter lá o meu CAD, a minha documentação, toda feita dentro do modelo 3D, e muitas vezes eu preciso gerar documentações paralelas, como desenhos, arquivos, né, PDF. PDF é um excelente exemplo. PDF, você não precisa comprar o software para ler o PDF, né, você consegue rapidamente ali gerar uma imagem do seu produto, gerar um detalhamento 2D, muitas vezes, e já salvar como PDF. Mas será que o PDF realmente é suficiente para que você consiga transmitir todas as informações que você precisa sobre aquele procedimento ou sobre aquele produto?
Então, nesse slide que vocês conseguem observar agora na tela, a gente tem um exemplo de como esse fluxo poderia ser realizado de uma maneira unificada, tá? Pessoal, aqui a gente está dando um exemplo bacana para vocês sobre continuidade digital. Se vocês observarem, o arquivo que foi criado, modelado e feito no CATIA, que é o primeiro ponto desse fluxo, ele vai ser levado adiante até a etapa final de comunicação, que muitas vezes se trata de pessoas que não fazem parte do processo produtivo, né? Fornecedores, clientes, pessoas muitas vezes que vão trabalhar ao redor daquele processo produtivo e não inserido no processo produtivo. Então, quando a gente fala em criação de produtos e modelos 3D, o CATIA, por exemplo, o V5, é um excelente exemplo desse tipo de criação, assim como o SolidWorks, que é um dos softwares mais utilizados mundialmente também para modelamento 3D. Então, a criação, a definição do design do produto, a parametrização, todos os requerimentos que aquele produto precisa ter, você vai ter isso tudo criado dentro do CATIA V5. Você criou o seu modelo, a partir dele você vai começar a atuar nas demais etapas do seu processo. Por exemplo, a conversão, né? Esse converte que a gente tem ali embaixo, pessoal, é importante lembrar que é uma conversão instantânea, natural, faz parte do processo que o CATIA entrega para a indústria, né? Essa conversão de dados entre um modelo CAD, que foi feito no CATIA, para um modelo que vai ser utilizado dentro do Composer para criar documentação técnica, para fazer essa ilustração de trabalho, ela vai ser feita de maneira natural, tá? Natural. Então, você consegue adicionar valor matemático, né? Você consegue adicionar a ilustração 3D dentro desse processo do Composer, tá? Então, percebam como aqui, esse fluxo de trabalho, ele vai acontecer de maneira natural entre o design, a engenharia, as diversas disciplinas que estão relacionadas a esse processo, chegando finalmente ali até a comunicação, tá? Então, a conversão e a publicação desses dados, ela pode ser feita de maneira natural dentro do CATIA Composer, tudo bem? Os ícones que vocês estão vendo na parte de baixo desse fluxo já é realmente a ilustração da solução atuando naquele ponto. Então percebam, pessoal, a mesma peça que eu tenho na tela do designer, do engenheiro, do responsável pela criação e atualização daquele produto, eu vou ter essa mesma peça ilustrada para mim dentro do CATIA Composer, tá? Notem também que informações como valores dimensionais, né, tolerâncias, restrições, qualquer coisa voltado, falando mais especificamente do processo de manufatura, eu consigo também trazer essas informações. Então, a conversão do CATIA é feita de forma natural. Eu modelo esse modelo nesse CAD tradicional, passo para o CATIA Composer e finalmente eu consigo publicar. Então, percebam como a gente tem uma interação ao final desse processo entre o CATIA Composer, convertendo arquivos do CATIA e criando essas documentações técnicas, e o CATIA Composer Player, por exemplo, né? A gente vai ver mais à frente uma aplicação muito bacana sobre essa modalidade do Composer, mas já adiantando, pessoal, o CATIA Player, ele me permite abrir arquivos, abrir animações, documentações técnicas, qualquer tipo de arquivo que tenha sido feito no Composer, sem a necessidade de eu ter realmente a compra da licença do Composer. Então, de novo, a questão da comunicação, a continuidade digital, o fato de você ter uma oportunidade de transformar o seu arquivo do CATIA em uma informação para o Composer e finalmente em uma publicação do Composer Player, a gente realmente consegue entregar com esses 3 passos aqui a solução unificada e integrada nessa comunicação de dados, tá? Então, o arquivo não é mais um arquivo, agora ele é uma fonte de informação que foi construída para passar uma informação, para trazer algum tipo de informação importante para aquele processo, tá bom? Seguindo aqui, um outro exemplo também, né, em 3 etapas que a gente poderia realmente identificar essa mudança de metodologia. É importante ressaltar, né, pessoal, que a gente está falando aqui nesse webinar de uma solução que
ela está entregando muito mais do que realmente a documentação técnica em si, o arquivo animado em si. A gente está falando realmente de uma mudança de processo. É uma oportunidade que a empresa tem de se adequar aos novos tempos, em ganhar agilidade no processo, em trazer cada vez mais a informação para que todos consigam ter a mesma visibilidade sobre o produto, o processo, e aí a gente vai ter um ganho, né, fenomenal ao final de tudo isso. Então, não é somente uma solução de documentação técnica, é uma solução que tem como objetivo mudar a filosofia de trabalho, a metodologia de processo, aplicando cada vez mais essas restrições. Então, esses 3 steps, como vocês podem ver aí, nesses 4 steps, começando do step 0, eles vão ilustrar para a gente de que forma você conseguiria e quais seriam os ganhos ao implementar uma solução 3D para todo esse processo. Então, pessoal, de novo, é importante ressaltar, a gente está trazendo aqui o arquivo vindo lá da engenharia, chegando até o step 3 ali, onde eu realmente consigo trazer essa informação matemática, esse modelo 3D, por todos esses níveis da minha empresa. Então, o arquivo que muitas vezes acabava por parar na engenharia, né, por finalizar aquele processo na engenharia, agora ele vai conseguir ser reaproveitado, vai conseguir ser cada vez mais utilizado em outros processos que fazem parte daquele processo industrial, daquele processo fabril. Então, claro, tudo começa, né, como vocês podem imaginar, tudo começa com o design do seu modelo 3D. Aquela peça que é feita no CATIA, aquele legado técnico que já está há anos na empresa, né, o produto realmente digitalizado, parametrizado, construído no seu CAD 3D. Então, isso, claro, é um ponto fundamental de início. Não dá para eu criar uma documentação técnica 3D sem o meu modelo 3D. Então, o passo inicial, claro, muitas empresas aí já, por assim dizer, né, já tem um check nessa opção aí. Já existe o documento 3D criado, já existe a documentação técnica feita, só basta realmente aproveitar aquele arquivo já existente nos processos que virão. Por exemplo, o Step 1. Isso também é uma coisa que já acontece de maneira tradicional. Hoje, como que você comunica, né, como que você mostra, por exemplo, um modelo 3D para um setor correlacionado ao processo, por exemplo, um fornecedor? Você vai gerar ali a sua documentação técnica 2D, o seu DWG, o seu drawing, né, o seu arquivo de desenho 2D, para que você consiga mostrar formas de montagem desse produto, valores dimensionais, restrições que você precisa trazer. Então, o Step 1 muitas vezes também já é realizado dentro da empresa hoje, com essa criação do PDF, do DWG, da documentação técnica 2D. Mas a gente sabe como às vezes acaba faltando informação, muitas vezes que você faça um arquivo muito completo, com todas as listas que você precisa, todos os valores. A gente está falando, né, de um documento 2D que não tem qualquer tipo de interação. A informação que você tem é aquela que está ali, no preto e no branco. Então muitas vezes acaba por faltar a informação necessária também nesse Step 1. Chegando no Step 2, na segunda etapa desse processo, a gente já tem uma melhoria significativa, principalmente quando a gente fala em paperless. Então, a gente está falando de uma solução que não vai mais, né? Você não vai mais imprimir um roteiro produtivo, você não vai mais imprimir uma manutenção, uma instrução de trabalho. Você vai mostrar, muitas vezes em um computador, um tablet, um equipamento eletrônico, realmente você vai mostrar aquele arquivo, aquele filme 2D, aquele output, que é o resultado final desse processo que começou lá no Step 1. E por fim você tem a interação com o 3D. Então você consegue movimentar, rotacionar, trazer toda aquela ambientação para dentro do seu produto. Com isso, pessoal, com essas etapas do processo industrial agora otimizado, considerando o Step 2 e o Step 3, a gente vai ter um gerenciamento muito preciso da gestão desses produtos. Então, imaginem que interessante você ter a possibilidade de atualizar toda a sua documentação técnica já existente, dando um clique ali no Composer e atualizando o seu produto, atualizando o modelo 3D, para que você consiga também atualizar a sua documentação técnica. Então, a agilidade entregue pela solução também é um ganho fenomenal, tá? Claro que aí, né, ele até comenta ali, você, como vocês podem imaginar,
a gente está falando de uma movimentação 3D, de uma manipulação, de um vídeo 3D. Então, realmente é importante que você tenha ali um maquinário adequado para que você consiga visualizar todas essas animações aí que a gente está falando, certo? Muito bem, então o processo de migração desse modelo 3D, ele pode muitas vezes ser implementado em conjunto, paralelo ao processo já existente na indústria. É importante frisar, pessoal, muitas vezes as pessoas olham soluções como essa e se preocupam com o tamanho da dificuldade de implementar uma solução como essa. É importante frisar, pessoal, a gente está falando de uma solução que tem anos de mercado, já existe uma série de metodologias específicas para atender nessa migração de forma suavizada, onde você não vai ter um impacto negativo na sua produção nem no seu processo, e sim uma migração completa do seu modelo 3D, que veio do seu fornecedor, que veio do seu cliente, que você gerenciou no seu PLM, caso você tenha uma gestão de PLM na sua empresa, que você gerenciou esse arquivo no seu banco de dados, né? Então, todo esse processo, esse histórico de processo que você já vem realizando normalmente hoje no seu dia a dia, ele é passível de melhoria cada vez mais, pessoal. A gente poderia estar utilizando esse tempo, que muitas vezes são tempos ociosos de atualização de documento, verificação de versão, para que eu comece realmente a trabalhar na otimização do meu processo, tá? Então, essa transformação do modelo 3D para o modelo 2D, acaba que você tem muita perda de tempo, você acaba tendo muito processo paralelo para que aquilo consiga funcionar. E aí você tem uma série de dificuldades, né? Aprovações, treinamentos. Então a gente está falando realmente de um processo que muitas vezes, né, ele precisa que você tenha todo o seu processo baseado no modelo 3D, que não é o que acontece hoje muitas vezes nas empresas, né? Então, essa falta de processo 3D, essa falta de sequenciamento do seu fluxo de trabalho atrapalha demais o seu processo. A otimização ela não acontece enquanto você não muda a forma como você faz o processo, certo? Muito bem, então o CATIA Composer ele é um software do tipo Model Based Enterprise. O que significa isso? Significa que o modelo 3D, como a gente já está dizendo aqui desde o começo da apresentação, ele vai ser reaproveitado para as demais sequências do projeto. Então, conjunto de dados leve e fácil de entregar. Você consegue salvar esse conjunto de uma forma muito mais leve, onde você não precisa ter uma máquina super potente para conseguir abrir aquele conjunto de 30 mil peças, por exemplo, né? Você consegue aqui facilmente exportar isso no modelo matemático mais leve, somente para visualização, e aí você consegue gerenciar isso dentro do seu ambiente do Composer. Então, fornecedores, clientes, investidores e montadoras em geral vão ter acesso a esse modelo 3D sem que você tenha o risco industrial de repente perder aquela matemática. Então, é um conjunto de dados muito, cybersecurity falando, muito confiável de se migrar para outros tipos de software, tá? Assim como vocês podem imaginar, eu consigo dentro do Composer salvar o arquivo de tipo PDF, aquela imagem, JPEG, TIFF, configurando o tipo de resolução que eu vou ter também naquele tipo de arquivo. A interface do Composer, pessoal, é uma interface muito simples e muito amigável de se utilizar, tá? Ela é bem tranquila de ser trabalhada. Vocês, com poucas horas de treinamento, já estão aptos a criar esse tipo de documentação. Vamos dar sequência aqui então, explicando um pouquinho sobre os tipos de utilização final do CATIA Composer, né? Como que a gente conseguiria realmente colocar em exemplos essa criação? Instruções de montagem, onde eu vou ter uma série de flags, linha de chamada, lista de materiais, ícones geométricos como arcos e círculos, apontando, mostrando ali pontos específicos. Eu posso criar uma série de documentações técnicas, mostrando, por exemplo, uma linha de montagem de produto, então qual é a sequência correta de montagem, treinamentos muito mais elaborados na parte do 3D, anúncios de web, como a gente já havia falado, também é uma possibilidade de criação dentro do Composer. Então, imagina que bacana você criar uma página na internet, um setor da internet onde o seu cliente pode acessar e de repente comprar o seu produto de uma forma
personalizada, trocando a cor, trocando, por exemplo, né, a textura, enfim, teremos vários exemplos ali. Mas no caso clássico, eu poderia ter lá um site na internet onde eu entro, configuro um carro, coloco lá o tipo de textura que eu quero, o tipo de cor e eu tenho toda aquela visibilidade. Então, anúncio da web, a parte de manutenção e serviços também é muito importante da gente ressaltar. Eu consigo criar instruções de trabalho mostrando qual que é a forma correta, o checklist necessário para que seja feita aquela instrução, tá? E utilização do produto também, né? Um vídeo mostrando qual que é a forma correta de se utilizar aquele produto, quais são as variações que aquele produto vai ter e muito mais. Pessoal, no próximo slide a gente já vai ter um vídeo aqui bem bacana sobre um exemplo de utilização do Composer. Então vocês vão observar aí que o produto em questão é uma moto, né, uma motocicleta, e a gente vai ter uma série de procedimentos, por exemplo, desmontagem, tira o banco, tira o tanque, mostra ali uma parte específica de uma peça, coloca as restrições que aquela peça vai ter, mostra a medida correta daquela peça. Então é um exemplo final aqui que vocês estão tendo a oportunidade de ver sobre qual é o resultado que essa solução vai entregar. Percebam o nível de detalhe, pessoal, que a gente consegue criar. Eu consigo mostrar, até mesmo pensando em análise dimensional, eu consigo mostrar até mesmo de que forma e quais são os resultados que você precisa encontrar durante a sua medição aqui, por exemplo, né, que ele vem fazendo ali, ó. Então ele traz a peça, faz a medição com ela, mostra no paquímetro qual é a leitura desse paquímetro, qual é o resultado que vai ter, mostra a sequência correta de montagem, o tipo de parafuso que eu vou ter que utilizar, o tipo de ferramenta que eu vou ter que utilizar. Então tudo isso é criado com base no modelo 3D. E aí é tudo muito interativo. Você vai clicar, vai criar a sua vista, vai colocar ali a movimentação do parafuso, a cinemática, a torção. Percebam como a câmera vai mudando, né? Como ele vai dando foco específico em vários pontos do produto. Ora ele traz uma peça, ora ele traz um conjunto da peça com outro. Olha que bacana, até a solda ali final, ele vai fazer a simulação, né, a cinemática de como deve ser executada essa solda aí, ó, desse produto. Coloca de novo os parafusos, então é uma interação total com o produto. Você consegue transmitir a informação com muito mais clareza e precisão. Esse é o produto, esse é o processo, essa é a medida. De uma maneira clara e objetiva, mostrando ali o vídeo como ele deve ser. E aí ao final ele começa a fazer toda a remontagem do produto, né? Ele vai trazendo todo mundo na posição original. Certo? Olha que bacana. Vamos passar para o próximo vídeo? Que é agora um exemplo de uma aeronave. Olha lá, um pouquinho maior o produto aí, né? Vamos passar da motocicleta para a aeronave. Então, o que vocês estão vendo aí, pessoal, já é a interface do CATIA Composer, tá? Uma interface um tanto quanto antiga, como vocês podem ver, né? Hoje ela está muito mais atualizada, mais contextualizada, muito mais visual, mas serve ao propósito para vocês verem o resultado. Então, olha lá, nesse vídeo aí, a gente está vendo o gerenciamento de um produto muito específico e muito mais criterioso, né? Que é uma aeronave, um produto do ramo aeroespacial. Então, o que ele está criando nesse momento? Percebam, ele vai criar várias vistas específicas para dar um foco específico no produto. A manipulação desse produto é feita de uma forma muito tranquila, você consegue esconder, trazer elementos específicos em diversas projeções diferentes. Percebam como ele vai escondendo o produto até chegar aonde ele precisa ali no resultado final, né? E vai criando ali todas essas vistas de maneira interativa. Troca a renderização, cria novas vistas. Então, de novo, pessoal, percebam como é a utilização da solução. Ele não está precisando digitar nada, selecionar 30 mil vezes o mesmo comando, não. É clique em Go. Você clica no comando, ele vai realizar para você a solução, trazer a vista
passar aqui mais um vídeo. Olha lá. Nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo é um vídeo como se fosse uma propaganda, is technical communication software that lets you visually communicate product information using your existing 3D product design data. This helps speed time to market, maximize comprehension, and provide detailed product images and animations that solidify your competitive advantage. Easy to learn and use, CATIA Composer helps design engineers, manufacturing engineers, technical illustrators, aftermarket service providers, and product marketers to produce a wide variety of high-quality 2D and 3D product deliverables. Even users with no 3D experience are able to rapidly produce and flexibly deliver stunning product communications, bringing enhanced efficiency and quality across the enterprise. CATIA Composer provides users with an intuitive authoring environment that helps improve workflows and quality. And with the ability to update content automatically, you can communicate your ideas more effectively, ensuring your stakeholders, partners, and customers all clearly understand product information. Let's take a look at the types of product communications you can create with CATIA Composer. CATIA Composer works with your native 3D design data. Accessing CAD models is as easy as file open. The entire assembly hierarchy is preserved, including CATIA PMI and metadata. Create clear and understandable technical illustrations, including bill of material tables, exploded views, callouts, and annotations with just a few clicks, helping more efficiently produce high-quality vector graphics for your technical documentation. Produce stunning product images for use in design review, as well as partner and customer communications using CATIA Composer's dedicated workshop for producing high-resolution raster graphics. It's a snap to create appealing animations directly from your product view. You can also adjust keyframes, lighting, and cameras, enabling you the creative freedom to develop highly successful product communications. Using the free CATIA Composer player, your interactive product experiences can be exported directly into PDFs or Microsoft Word, PowerPoint, and Excel. For online distribution, CATIA Composer's experiences can be saved as executable files or even exported into customizable HTML web templates. Passando para o próximo slide, pessoal. A gente já vai ter agora alguns casos de sucesso mundialmente conhecidos aí de empresas que utilizam o CATIA Composer no seu dia a dia, no seu processo industrial, tá? Algumas são bem conhecidas, como vocês podem ver, empresas de grande porte, a grande maioria aí na parte automotiva e aeroespacial, que, como a gente bem entende, né, é um setor aí que vai ter muita necessidade realmente dessa criação de documentação técnica. Imagina a porção de procedimentos, de treinamentos que não deve ter nessas empresas todas aí, tá? Então são alguns exemplos de empresas que realmente tiveram um ganho, né, um retorno após a implementação dessa solução. Por exemplo, a Universal Cycles ela teve uma redução no tempo de criação dessa instrução de 1 mês para 1 semana. É muito tempo, né, pessoal? Se você leva 1 mês para fazer uma documentação técnica e você pode estar levando 1 semana, a gente está falando de uma redução muito grande, consideravelmente grande, né? A Beckmer, ela teve uma redução de 50% no processo de montagem e documentação. A Ryzen, ela teve uma redução de 52% na criação desses procedimentos, dessas ilustrações que antes levavam muito mais tempo. Então a gente vê realmente que os ganhos existem e a gente está falando realmente dessa entrega que acontece simplesmente por você atualizar e utilizar o mesmo produto que está lá parado na sua rede, muitas vezes sem um uso final, dentro de uma solução que está pronta para receber ele e começar a otimizar o seu processo cada vez mais. Um exemplo prático dessa aplicação é a Robert Juliet, que é uma empresa, uma empresa que tem como objetivo, né, trabalhar com essas câmeras, esses holofotes para a área de shows, né? Então olha que bacana a animação que é feita ali no produto, mostrando como deve ser feito a utilização, a manutenção das lentes, né? Olha que detalhamento bacana para que o colaborador consiga realmente identificar e ilustrar sobre o que ele está falando, né? Aonde ele precisa mexer, aonde está aquela trava, aquele produto, aquela peça.
Então, ele mostra ali exatamente como deve ser feito a manutenção, a atualização desse produto. Um outro caso também muito bacana da gente comentar é da Beckman, que ela teve uma redução considerável no tempo gasto para documentação de montagem, né? Que o nosso exemplo aqui, ó, é de uma montagem de um ferramental. A gente vê ali os parafusos sendo montados e aí ela teve uma redução de 15% nesse tempo que foi gasto, consequentemente um aumento nessa qualidade. A gente sabe cada vez mais, pessoal, a gente fala em agilidade, a gente está diretamente falando no resultado final, que é a qualidade, tá? Aqui a gente tem um exemplo final desse ferramental. Então, CATIA Composer liberou 15% do tempo dos nossos engenheiros para a tarefa de alto valor e nos permitiu reduzir 85% dos desenhos. Então, realmente, a gente está falando aqui de uma solução que entrega muita coisa dentro desse ambiente. Então, olha lá, como mensagem final aí, né? A gente gostaria de deixar o tempo de aprendizagem, de revisão e tempo para criar. A gente vai ter uma redução drástica em todo esse processo. O tempo de aprendizagem diminui, o tempo de revisão diminui e o tempo de criar também. Você vai ter esses processos feitos muito mais rapidamente, consequentemente, né, a gente sabe que quanto mais tempo disponível para você melhorar os seus processos já existentes, melhor. Então a Brighton também é uma excelente exemplo aí, que teve uma diminuição na documentação de design e também da sua documentação de montagem. E como etapa final e como cliente final, a César, que conseguiu aí reduzir o seu escopo de trabalho de orçamentos, que antes era de 3 semanas, agora ele é feito em 2 dias, pessoal. Então realmente a gente está falando de uma solução que entrega uma agilidade muito grande dentro desse processo como um todo. Olha que bacana, toda a simulação ali do ferramental, os botões, a turntable, toda essa documentação técnica feita em 2 dias e você consegue apresentar para o seu cliente de uma maneira muito rápida e assertiva. Então, redução aí de tempo significativamente grande. Certo, pessoal? Bom, o nosso webinar se encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que agora a gente vai responder algumas perguntas dos participantes. Vamos ver aqui se alguém tem alguma pergunta e a gente já faz a resposta na sequência. Gabriel, é possível trazer peças de modelo 3D de outros softwares para o CATIA? Legal, pessoal, olha a pergunta aí do nosso colega telespectador aí, ó. É possível trazer outras peças além do CATIA? Sim, pessoal, é possível. Caso você tenha, né, na sua empresa, não trabalha com o portfólio da SOA, ou não tenho, né, o CATIA instalado, é possível sim, pessoal. A gente consegue hoje dentro do Composer trazer vários tipos diferentes de extensões, não só a extensão nativa do CATIA, né, como é o CATPart, mas a gente consegue trazer vários tipos de extensões como o STEP, STL, o AGES, que são extensões universais aqui desse modelamento 3D. Então, pessoal, sim, é possível sim você utilizar um outro modelo 3D que não aquele realizado dentro do CATIA ou do SolidWorks. É possível colocar uma animação dessa no chão de fábrica? Legal, pessoal, olha a outra pergunta aqui. É possível a gente levar essa animação, essa documentação técnica para o ambiente fabril, para o chão realmente ali onde acontece a produção? Sim, é possível, né? O intuito da ferramenta, o objetivo da ferramenta é que a gente consiga transformar a informação que muitas vezes fica presa e parada na engenharia em informação para que as outras pessoas que fazem parte desse processo consigam também aprender o que está sendo falado ali. Então sim, é possível. Um exemplo clássico disso, a gente poderia, né, pensar num ambiente de fabricação. Imagina que bacana você ter lá no seu departamento de manutenção ou no seu departamento produtivo uma TV, um notebook, um tablet, até mesmo, pessoal, um celular, um smartphone. Eu consigo, com esses elementos eletrônicos, eu consigo trazer aquele vídeo, aquela animação que a gente acabou de ver alguns exemplos aqui na apresentação, tá? Então, não só é possível, como é o objetivo da solução levar essa informação 3D para os demais setores da empresa, tá? De que maneira eu consigo compartilhar arquivos com colaboradores que não têm a licença? Legal, olha só, como que a gente conseguiria, né, levar essa informação
para outros setores e outros colaboradores sem que você precise, né, estar adquirindo uma nova licença, né? A gente sabe que hoje existem várias formas diferentes da gente comunicar essa informação. Como já foi dito aqui no webinar, a gente pode estar pegando essa animação, salvando como um vídeo, salvando como uma foto, como um PDF, como qualquer extensão que a gente consiga exportar e mandar para os outros setores. Existe dentro do portfólio de soluções do Composer o Composer Player, que é uma extensão gratuita do Composer que permite você visualizar esses arquivos que foram feitos. Então, caso você queira, né, que, por exemplo, marketing tenha acesso, compras tenha acesso, produção tenha acesso ao modelo 3D, basta você instalar esse programa, que aí eles vão ter o acesso total para visualizar, dar o play nessa animação, ver a montagem acontecendo, ver a instrução sendo realizada, tá? E nesse contexto ainda, pessoal, aproveitando o gancho, a gente tem duas soluções diferentes quando a gente fala do Player, tá? A gente tem o Composer Player normal e o Composer Player Pro, que vai ter algumas funcionalidades a mais, que permite ao usuário salvar arquivos e modificar alguns elementos específicos, tá? No caso, o Composer Player normal, ele é gratuito, você faz o download direto no site do Composer e qualquer pessoa que instalar consegue ter acesso a essa documentação. Enquanto que o Composer Player Pro, ele vai ter um valor de investimento muito inferior ao Composer tradicional, que faz a documentação em si, mas ele já tem um valor agregado porque ele também é um tipo de licença que permite ao usuário salvar e atualizar os arquivos, tá? Existe um limite de peças para gerenciar? Legal, olha só, será que existe um limite de peças que eu consigo abrir dentro do Composer? Será que ele consegue aí abrir todo tipo de produto? Pessoal, como a gente viu no vídeo, a gente viu dois exemplos muito bacanas. O primeiro foi uma moto e o segundo foi uma aeronave, né? A gente sabe, imagina, né, o tanto de componentes que a gente vai ter numa aeronave, que é um produto extremamente complexo e grande, né, por assim dizer. Então, não tem um limite previamente estabelecido. A gente consegue gerenciar ali quantos partinames forem necessários. O exemplo realmente da aeronave é muito importante para a gente contextualizar, dizendo, né, se eu consigo abrir toda uma estrutura de produto de uma aeronave com 30, 40 mil partnumbers, 100 mil partnumbers, eu consigo gerenciar qualquer tipo de produto. Então, não temos um limite aí, contanto que você tenha esse arquivo, a gente vai conseguir abrir e gerenciar ele dentro do Composer. Encerramos as perguntas. Maravilha, pessoal. Então, caso você tenha mais alguma dúvida, mais alguma curiosidade, fica à disposição os nossos canais de comunicação. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, né? Desejamos que todos continuem se cuidando, continuem seguros e a gente fica à disposição de todos, pessoal. Muito obrigado pela participação, excelente tarde a todos e ficamos à disposição. Valeu!